Bom dia, gente. Vamos ver agora a equação de Laplace. Então, considerem a seguinte situação. A gente tem a equação AEDP de Laplace é dada por UXX, a derivada segunda de U em relação a x, mais a derivada de U segunda em relação a y, igual a zero. Essa é a equação de Laplace. Então, vamos ver problema de Dirichlet no retângulo. Problema de Dirichlet no retângulo. O problema de Dirichlet no retângulo é dado dessa forma aqui. A gente tem um retângulo, onde a gente marca de 0 até A aqui, o x. Aqui é o x, aqui a gente tem a marcação x, que é a distância aqui para o zero. E aqui a marcação y para algum ponto aqui no interior, um ponto xy no interior do retângulo. A gente tem x pertence a 0A e y pertence a 0B. Aqui a altura é B. Então, a gente tem aqui do lado uma f de y. Aqui do outro lado a gente vai ter uma g de y. Aqui em cima a gente vai ter uma k de x. E aqui embaixo a gente vai ter uma h de x. Então, a gente tem as condições de contorno. Então, vão resultar no seguinte. O xx mais o yy igual a zero. O de x0 igual a h de x. O de xb igual a k de x. O de 0y igual a f de y. E o de AY igual a G de Y. Então, a gente tem 4 casos particulares em que... Então, por exemplo, a gente tem aqui 4 casos particulares de que a gente vai estudar. A gente vai estudar um caso particular, na verdade, que é o caso em que somente o GY é diferente de zero, G de Y. Então, aqui, caso particular. E os outros a gente vai direto para a solução. Então, a gente vai ter f de y igual a zero, igual a g kx igual a h de x. G de y, condição inicial, o de AY igual a G de Y, não nulo. Então, cada um dos casos em que 3 das funções são nulas e as outras funções, e a outra função é não nula, a gente pode somar uma solução para o H, uma solução aqui para o K, uma solução aqui para o F, onde todo mundo é considerado nulo, diferente dessas funções, mais a solução para o G, que são soluções diferentes, mas parecidas, e aí a gente soma tudo e obtém um resultado para a solução final. Então, é necessário separar em 4 casos e somar todo mundo, caso os 4 lados não sejam nulos. Então, vamos analisar separadamente o caso em que G de Y é não nulo. Então, a gente tem isso aqui, o problema se reduz a
Vamos primeiro caso particular, exatamente. Isso aqui é um caso particular. Então, vamos analisar esse caso particular aqui. O xx mais o yy igual a zero. O de x0 igual a zero. O de xb igual a zero. O de 0y igual a zero. E o de AY igual a G de Y. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai chamar o separação de variáveis. A gente vai fazer separação de variáveis. A gente vai fazer separação de variáveis. E chamar o de xy de x maiúsculo de x minúsculo vezes y maiúsculo de y minúsculo. Ou resumindo, u igual a x maiúsculo y maiúsculo. Então, a gente vai ter x duas linhas, que é o uxx, x duas linhas y maiúsculo, mais y duas linhas x igual a zero. E aí a gente tem x duas linhas y igual a menos x y duas linhas. E aí a gente vai ter x duas linhas sobre x sobre menos x. Aqui, menos x duas linhas sobre x igual a y duas linhas sobre y. Sobre 1 maiúsculo. Isso aqui vai ter que ser igual a uma constante. Porque esse aqui independe de x. E esse aqui independe de y. Então, são iguais, então eles têm que ser independentes de ambos. Então, tem que ser uma constante. Então, continuando. A gente também tem outra condição aqui. O de x0 é igual a zero. O que é o x maiúsculo de x minúsculo, y maiúsculo de zero. Portanto, y de zero é igual a zero. Do contrário, se o y de zero não fosse zero, haveria, para todo o x aqui, o x de x teria que ser zero, porque um dos dois tem que ser zero, né? E aí o x seria identicamente nulo, e aí, consequentemente, a gente teria o de x y igual a zero vezes y. E aí a gente não pode, porque a gente não está procurando soluções a gente não está procurando soluções nulas, somente soluções não nulas. Então, y de xb, mesmo princípio, x de x, y de b, do que a gente conclui? Y de b igual a zero. De maneira semelhante, o de 0y é igual a zero, é igual a x de zero, y de y minúsculo. Então, o x de zero é zero. E aí a gente obtém essa fórmula aqui. Y, duas linhas, igual sobre y igual a k. Ou seja, y duas linhas igual a ky, onde o y de zero é igual a zero e o y de b é igual a zero. Então, isso aqui é idêntico à equação do calor. Então, isso aqui é como na equação do calor.
com como na equação do calor, com y no lugar do x e b no lugar de L. E b no lugar de L. Então, a fórmula fica y de y minúsculo igual a Bn seno. Vai ser uma constante, né? São infinitas soluções. Isso é uma constante. Eu botei aqui o C maiúsculo. Seno de n π y sobre b. Seria n πx sobre L. Onde o K é igual a menos lambda ao quadrado e o lambda é igual a nπ sobre L, né? Seria nπ sobre b. Então, essas são as autofunções, essas são as funções de solução para y, né? O x, a gente tem x duas linhas sobre menos x duas linhas sobre x igual a k. Então, x duas linhas igual a menos kx. X duas linhas mais kx igual a zero. Continuando, x duas linhas mais kx mais menos lambda 2x igual a zero. X duas linhas menos N2 π2 sobre B2 igual x igual a zero. Então, aqui a solução para a EDO, e a gente sabe também que x de zero é zero. Ó. E tem também isso aqui, essa observação aqui. Ó. X de zero igual a zero. Então, x de x minúsculo, solução da EDO, linear de segunda ordem. X de x minúsculo vai ser uma exponencial. Dn é elevado a nπ elevado a nπx sobre b mais En, esse seria o xn, né? Mais En é elevado a menos nπx sobre b. E aí a gente tem o seguinte, x de zero vai ser Dn é elevado a zero mais En é elevado a zero. Isso aqui vai ser Dn mais En. Sendo que a gente sabe que o x de zero é zero, então isso aqui tem que ser zero. Então, Dn é menos En. Então, o xn vai ser igual a Dn é elevado a nπx sobre b menos Dn é elevado a menos nπx sobre b, que é igual a 2Dn é elevado a nπx sobre b menos E elevado a menos nπx sobre b sobre 2. Isso aqui é seno hiperbólico. Então, xn é uma constante de x, né? X minúsculo é igual a uma constante 2Dn seno hiperbólico de npx sobre b. Consequentemente, o produto deles, xn de x com n de y, minúsculo,
vai ser uma constante dn minúsculo seno de nπy sobre b seno hiperbólico de npx sobre b. E aí a gente soma todos em todos os n's. Somatório. E n igual a 1 até mais infinito. Esse aqui vai ser o U de xt. De dn seno de nπy sobre b seno hiperbólico de npx sobre b. Então, tentando ajeitar aqui o n para ficar mais bem escrito. Então, aqui a gente tem... O dn vai ser quem? A gente sabe que o U de xb... O U de xb não adianta. Na verdade, o U de y, de 0, de AY, o de AY, a gente vai ter o F de A. F de X. Não, desculpa. G de Y. Como a gente havia visto aqui. Até para conferir aqui, ó, o de AY é igual a G de Y. Como está escrito lá em cima, aqui, ó, o de AY é G de Y. Os outros são zero. Então, aqui, isso aqui vai dar somatório de n igual a 1 até mais infinito de dn seno de npx sobre b. Aqui a gente não vai anular nada, né? Vai ser simplesmente seno hiperbólico de npa sobre b. E aí o resultado vai dar isso aqui. dn vezes seno hiperbólico. Por quê? Né? Isso aqui é série de Fourier. Aqui é série de Fourier. De seno, não, de G de Y, né? Série de Fourier ímpar de G de Y. Então, aqui não é a série de Fourier simples, né? É a série de Fourier ímpar de G de Y com coeficientes dn vezes o seno hiperbólico. Coeficientes dn seno hiperbólico de npa sobre b. E aí a gente tem dn seno hiperbólico de npa sobre b igual a somatória de n igual a 1 até mais infinito de dn. Não. Isso aqui é 2 sobre b. Fui no automático aqui, desculpa. Então, aqui, 2 sobre b, integral de 0 até b, de g de y, seno de nπy sobre b, dy. Então, esse é o dn vezes o seno hiperbólico de npa sobre b. Então, o dn vai ter que dividir isso aqui tudo por seno hiperbólico de npa sobre b. Então, resumindo, for o único não nulo, se h de x igual a k de x igual a f de y igual a zero, né? Lembrando que cada um está posicionado aqui, né? A gente está o de x mais o y. Está escrito lá em cima, gente. Eu teria que fazer uma referência aqui.
O xx, esse aqui é o U de x0, esse aqui é o U de xb, esse aqui é o U de 0y, né? Então, são esses aqui. E o outro é o U de AY, né? Que é o G de Y. Então, se esses forem os não nulos, e a gente vai ter o seguinte, ó, o de xy vai ser somatório de dn, n igual a 1 até mais infinito, de dn seno de n πx sobre p, seno hiperbólico de n πy sobre b. Seno de n πy sobre b, desculpa, seno hiperbólico de n πx sobre b. Porque aqui o y é a primeira função que a gente resolveu, na verdade. Então, é n πy sobre b. E aqui o x foi a segunda função que a gente resolveu, que é n πx sobre b. O x está dentro do seno hiperbólico nesse caso específico aqui. Como vocês podem ver aqui escrito. Então, o dn tem uma fórmula, vai ser 2 sobre b seno hiperbólico de n π a sobre b, que multiplica a integral de 0 até b de g de y seno de n π y sobre b dy. E se a gente tivesse o f de y num nulo? Então, aqui a gente tem o primeiro caso. Se a gente tivesse o f de y não nulo, espera aí, gente. Vou puxar isso aqui um pouco mais para baixo para ficar mais destacado. Pronto, agora eu posso destacar aqui. Se o f de y nulo, o não nulo, quer dizer, aí fica um pouco diferente, tá? Se h de x igual a k de x igual a g de y igual a 0, o u de xy, e se 2 deles forem não nulos, se 3 deles forem não nulos? Aí a gente tem que somar tudo, tá? Por isso que eu vou usar um coeficiente diferente. Em vez de dn, eu vou usar cn. Dn igual a 1 até mais infinito. Cn, seno de... Aqui continua nπy sobre b. Só que aqui o seno hiperbólico ele vai ter que dar uma trocada. Vai ficar nπ que multiplica a menos x sobre b. E aí vai ficar assim. Cn, o Cn é idêntico, a fórmula a fórmula igual, só que vai sobre o f de y, em vez de ser sobre o g de y. Então vai ser 2 sobre b seno hiperbólico de nπ a sobre b, integral de 0 até b de f de y, seno de nπy sobre b, dy. Então é isso. Esse são as fórmulas para os y, os coeficientes com y. Então, e x? X é só trocar. No caso do x, é só fazer a mesma coisa que a gente fez com o y e inverte. O y vira x e o a vira b, e vice-versa. Então, aqui, c h de x igual a f de y igual a g de y. Se for o k que não for nulo, né?
a gente vai ter o seguinte. U de xy vai ser igual a somatório de n igual a 1 até mais infinito de Bn seno de npx sobre A seno hiperbólico de npy sobre A. Onde o Bn é igual a 2 sobre A seno hiperbólico de npb sobre A, em vez de npa sobre B, integral de 0 até A de k de x seno de n e x sobre A dx. E de maneira semelhante vai aparecer de novo aquela subtração, né, que a gente viu no f de y, vai aparecer aqui no h de x. Então, esse aqui é o terceiro caso. E o quarto caso, lembrando que o caso geral é a soma dos quatro, ele vai ser o k de x não nulo, não, o k de x nulo, o f de y, o h de x vai ser nulo, não nulo. O h de x vai ser não nulo. Então, aqui, g de y igual a zero. Esses são os nulos. E o não nulo vai ser o h. Então, aqui, o de xy vai ser igual a somatório de n igual a 1 até mais infinito de an seno de npx sobre A seno hiperbólico. Agora entra um b menos y, np b menos y sobre A. Onde no outro vocês tinham visto um a menos x, né? Aqui, a menos x. Aqui é np b menos y sobre A, onde o AN é igual a 2 sobre A seno hiperbólico de npb sobre A, integral de 0 até A de h de x seno de n e x sobre A dx. E é isso. Então, essas são as soluções para cada caso particular da equação de Laplace em um retângulo. Então é isso, gente. Nos vemos agora na aula de equação de Laplace no disco.